Prezados senhores, prezadas senhoras, damos início agora, no âmbito do curso de Evolução do Sistema Monetário Internacional, ao segundo vídeo, tratando sobre o padrão ouro e seus mecanismos, baseado no texto de Cláudio Gontijo, os mecanismos de funcionamento do padrão ouro. Iniciaremos falando sobre o terceiro item a terceira seção deste item, falando sobre as origens de desenvolvimento do padrão ouro na Grã-Bretanha. Bem, o padrão ouro, definido anteriormente, como na verdade o regime de moeda-mercadorias, resultou do desenvolvimento histórico do sistema de bancos de emissão que se formaram a partir de meados do século XIV, na esteira do surgimento da negociabilidade. O que é negociabilidade? Negociabilidade é a capacidade de transferir a dívida por endosso, ou melhor, sem a necessidade da presença de um tabelião. Por exemplo, quando nós emitimos um cheque, esse cheque nós podemos passar para o terceiro. Se ele estiver nominal, nós temos que endossá-lo, quer dizer, colocar por no seu verso a assinatura da pessoa para o qual o cheque foi emitido, tá certo? Então, a negociabilidade foi a capacidade, na antiguidade, em Roma, por exemplo, havia um título de crédito, mas eles não eram negociáveis, eles apenas eram registro de dívida. Por exemplo, se eu fizesse se eu emprestasse, ou se eu tomasse emprestado determinado montante, 100 dracmas ou o que seja, eu teria de, primeiro, eu teria de ir no fórum, tá certo, com eu e o credor, ou se eu fosse o credor e o futuro devedor, a pessoa que iria me dever, e lá eu teria registrado, como se fazia esse registro da forma mais simples possível. Eu bastava falar alto. Eu, Cláudio Gontijo, estou emprestando X para o fulano de tal que se compromete a me pagar depois de tanto tempo com juros de Y%. Tá certo? Ou com a montante Y de juros. Então isso era o suficiente, mas você teria que ir com o credor no fórum. Ou na presença dito em linguagem moderna, você teria que ir no cartório. Tá certo? O cartório lá em Roma era representado pelo fórum. Então, se você quisesse transferir uma dívida, um título de crédito, por exemplo, uma nota promissória, que nós recebemos, que nós emitimos hoje, uma nota promissória é um compromisso de pagamento, tá certo? De determinada soma em determinado tempo no futuro, Se você quiser passar isso para um terceiro, você pode endossar a nota. Naquela época isso não era possível, você teria que ir com o devedor no cartório para que essa operação fosse registrada. Bem, e assim em relação aos outros tipos de crédito que existem. Por exemplo, o primeiro tipo de crédito que se originou baseado no princípio da negociabilidade foram as notas as chamadas Bill of Exchange. Nós já fizemos referência no vídeo anterior, tá certo? E esse título, na verdade, ele representava inicialmente uma nota de venda a prazo, tá certo? Bill of Exchange, em português, significa letra de câmbio, mas letra de câmbio é um tipo de crédito no Brasil que tem um significado específico. Naquela época não, iniciou-se dessa maneira, todo título recibo de operação de venda a prazo, não é recibo, toda nota de
de venda a prazo, né, especificando as condições dessa venda, né, desse crédito, porque na verdade você está entregando bem, né, você vai receber o dinheiro decorrido determinado período de tempo. Então essa nota de crédito, né, esse tipo de crédito era um título baseado na negociabilidade, porque ele poderia ser transferido inicialmente com endosso, né? Então, se você endossasse, ia para uma segunda pessoa, que podia endossar também, né? Então, o título circulava, esse título, essa nota essa letra de crédito, letra de câmbio, circulava, né, realizando pagamento dentro do segmento comercial, entre os comerciantes, entre comerciais e produtores, não é? Assim sucessivamente. Bem, esse foi o início. A letra de câmbio também começou a representar certificados de depósito bancário. Os bancos, né, surgiram eles não surgiram na versão moderna, né, mas através de diversas modalidades, nós vamos falar um pouco sobre ela, né. Então, no texto seguinte, né, nós repetimos aquilo que já falamos. Se o crédito e as atividades bancárias datam das civilizações da antiguidade, né, Roma tinha muitas relações de crédito, né, havia muito comércio no Mediterrâneo, os fenícios eram grandes negociantes, né. O primeiro instrumento negociável de crédito por representar prova suficiente de débito, isso é que é importante, né? Quer dizer, ele representava uma prova de dívida, tá certo? Podendo ser transferido suficiente de débito. Aqui na verdade, a gente podia dizer que é melhor colocar de dívida, prova de dívida. Podendo ser transferidos a terceiros sem a presença da tabelião, foi a letra de câmbio cujos primeiros registros históricos datam de 1191 e 1199, não é? E as primeiras, os registros históricos, isso não, elas podem ter existido antes, né? Mas as primeiras que nós conseguimos encontrar, né, nos registros históricos que nós temos, né, aqueles que sobreviveram durante esse período, datam desses 2 anos, né? Vamos dizer que por volta de 1200 já haviam estabelecido as letras de câmbio, nesse sentido, que eram ou que poderiam ser qualquer instrumento de pagamento. Uma nota promissória, né? Quer dizer, uma promessa de pagamento no futuro seria uma letra de câmbio, assim como nós já falamos, né, da nota de venda a prazo, correto? Então, e todos os outros instrumentos de crédito que foram surgindo, né, o certificado de depósito bancário também era uma letra de câmbio, quer dizer, quando se eu fizesse um depósito, entregasse um dinheiro para um guardador desse dinheiro, né, que inicialmente a gente não diria que é um banqueiro, né, essa pessoa emitia um recibo, uma nota um certificado de que havia recebido, né, uma determinada soma em depósito, tá certo? Isso também seria depois considerado como letra de câmbio. Quer dizer, todos os instrumentos de crédito, né, seriam considerados como letras de câmbio, seriam chamados inicialmente. Mas pergunta, mas um certificado de depósito bancário, onde é que está o crédito? Bom, isso não trata de uma operação de crédito, né? Dá uma operação de guarda de valores, né? Mas o recibo você poderia transferir para um terceiro. Por exemplo, o recibo estava em meu nome, né? Um determinado guardador de dinheiro, nós estamos usando essa expressão, né? Por exemplo, um ourives. Isso na Inglaterra, né, foi muito comum, porque por que você deixava seu dinheiro com ourives? A diferença é que os ourives tinham caixa forte, né, grandes caixas fortes, porque elas tinham que guardar seus valores, e tinham guarda armada, e colocavam, né, no caso de Londres, nas torres de Londres. Então, esses valores estavam seguros lá, tá certo? Você que é uma pessoa que você pode ser rico, mas você vai, olha a despesa que você vai ter para ter uma caixa forte
e manter guarda armado lá para tomar conta dela, né? Então, o Orives que já tinha isso, você ia com o Orives, podia até lhe dar uma determinada valor, né, para guardar o seu dinheiro, correto? Então ele ia te emitir um certificado, que é um certificado de depósito. Agora, quando se você quisesse transferir o dinheiro, em vez de você podia ir, né, no Orives, pegar o dinheiro, sacar o seu depósito e pagar. Não, você podia simplesmente, né, dado o princípio de negociabilidade, transferir isso colocando, né, a pôr no verso da nota da letra de câmbio, né, do seu certificado de depósito bancário, um, um, um dizer dizendo: eu, fulano Cláudio Gontijo, não sei quem, estou transferindo nessa data, né, esses valores, né, o X de valores para fulano de tal. Aí o fulano de tal, se quiser sacar dinheiro, ia lá no Orives, pegava o dinheiro, falava: olha, fulano de tal, está a assinatura dele, está tudo bem aí. Ou podia transferir de novo. Então o certificado bancário também começaram a circular. Inicialmente, uma ordem de pagamento ou certificado de depósito emitido por cambistas, mais tarde tornou-se uma forma de obter crédito, ou seja, uma promessa de pagamento. Ok? Quer dizer, ordem de pagamento porque, como nós falamos, aliás, desculpe, nós ainda não falamos sobre isso. Bom, uma das coisas, umas características da Idade Média, né, era a insegurança, tá certo? Hoje nós estamos vendo um aumento enorme no crime, né, o crime organizado e o crime desorganizado também, né, tá certo? Mas na Idade Média, né, a criminalidade era muito maior do que hoje. E as estradas, né, eram infestadas de bandidos. Então, inclusive, era uma atividade dos nobres, né, no início da Idade Média, né, era uma atividade nobre e era assaltar. Os nobres eram, na verdade, né, a nobreza da guerra, né, tinha dois tipos de nobreza, né, tinha uma nobreza de família e a nobreza da guerra. A nobreza da guerra eram os guerreiros, né, e esses guerreiros muitas vezes eram assaltantes, né? E aí, bom, então eles iam para as estradas e assaltavam. É claro que aqueles que se tornaram sedentários, de guerreiros, né, se transformaram em donos de um feudo, de uma área de terra, né, que em vez de eles assaltarem as pessoas que passavam por aí, né, as pessoas passavam por essas suas terras, pelas estradas de suas terras, pagavam uma determinada quantia para não serem assaltadas. Isso era o pedágio, né? Que nós hoje temos o mesmo tipo de roubo que existe na cobrança das estradas, né? Que foram privatizadas, ou não. Aquelas que não são públicas e de livre acesso, né? Bem, então, então o que faziam os comerciantes? Se eles andassem com dinheiro mesmo, vivo, né? O que é dinheiro vivo? Eram ouro e prata. Se andasse com ouro e prata no bolso, né, ou em sacolinhas, né, em sacolas, eles podiam ser assaltados, pediam todo o seu dinheiro, né? Então o que eles começaram a fazer? Eles deixavam, né, o seu dinheiro com quem? Com os cambistas. Quem eram os cambistas? Eram as pessoas, né? A mesma coisa que hoje, eram as pessoas que operavam no câmbio, ou seja, que trocavam as moedas. Imagina na Idade Média, né, a quantidade de moedas que tinham emitidas por diferentes reis, cada um tinha um peso determinado, tinha uma quantidade de metal determinada, né? Uma moeda podia pesar 500 gramas e de ouro ter 400, outra pesava 500 gramas e tinha de ouro 300. Quem sabia isso eram os cambistas, né? E então eles faziam essas operações de troca de moedas, né? Bem, e eles também tinham caixa forte, né? Eles também tinham que ter as moedas para serem trocadas, né? E ganhavam uma pequena porcentagem, né? Então os comerciantes começaram a deixar com eles
as suas somas, né? E viajavam com o quê? Viajavam com um certificado de depósito. Tá certo? Certificado de depósito, né? E aí, se chegasse um ladrão, né, normalmente ele costumava, inclusive, costurar a letra de câmbio, né, no interior da roupa. Então ele chegava lá, ele tinha que ter algumas moedinhas, né, senão o ladrão podia matá-lo, né? Poxa, né? Então ele tinha algum trocado, né, mas o dinheiro mesmo, as somas de grande valor, né, ele estava, né, ele levava de forma escondida, na forma dos certificados de depósito, das letras de câmbio. Tá ok? Bem, então, só que aí ele chegava num lugar, né? Ele tinha, o que ele ia fazer, né? Ele ia fazer uma compra. Olha, se ele ia fazer uma compra e não estava fazendo venda nenhuma, né? Porque tem regiões que se compravam e regiões que se vendiam, né? Depende do produto, né? Então, o que ele fazia, né? Ora, ele não tinha dinheiro, ele tinha um certificado de depósito. Vamos supor que ele tinha 10 mil libras em depósito, né? Libras esterlinas, né? Ou 5 mil libras. 10 mil libras é uma soma enorme, né? Mas não importa, né? Esse é só um exemplo. E se ele quisesse fazer uma compra de 1.000 libras, como é que ele ia fazer? Não dava para picotar, não tem dela, certo? A letra de câmbio dele, certificado de depósito. Então ele dava um documento, né? Transferia uma ordem de pagamento, uma nova letra de câmbio, né? Transferindo, né, 1.000 libras que estavam depositadas com fulano de tal, com o cambista fulano de tal na cidade X, né, para o outro comerciante, para a pessoa que tinha vendido eles a mercadoria, o produtor, qualquer coisa, né? E aí, o que fazia esse produtor com a letra de câmbio? Procurava um cambista e falava assim, olha, cobre essa letra de câmbio, né? Então, os próprios cambistas estabeleceram um espécie de sistema de compensação de pagamentos. Normalmente, essas compensações de pagamento eram realizadas nas feiras anuais, nas grandes feiras, porque aí ia todo mundo para lá, né? Inclusive os cambistas também, lá realizavam suas trocas de letras de câmbio, né? Só pagavam, né? Um cambista recebia 10 mil libras dos outros cambistas e pagava 9 mil, então ele teria ainda, né, que receber 1.000, né? Ele não tem que ter 10 mil para fazer o pagamento, ou 9 mil, né? Então assim funcionava, só se pagava isso é a origem do sistema de compensação de pagamentos, que hoje é realizado na noite, né, pelos bancos, pelo sistema de bancos, né? Bem, mais tarde tornou-se uma forma de se obter crédito, ou seja, uma promessa de pagamento. Qual a diferença de ordem de pagamento e uma promessa de pagamento? Ordem de pagamento é quando você paga no dia, né, que você está emitindo a nota. E a promessa de pagamento é uma ordem de pagamento diferida no tempo, tá certo? É uma promessa de que se na data X você vai pagar esse dinheiro, né? Você pode não honrar, né? Então, uma ordem de pagamento não é um título de crédito, tá certo? Nem um certificado de depósito é um título de crédito, né? Mas ele pode circular, né? Ele um certificado de depósito é um título de crédito na medida que você está confiando no guardador, né? No caso é no cambista, né? Você tem fé que ele está guardando seu dinheiro, né? Ele pode não fazer isso, né? Os bancos, na verdade, surgiram, como nós vamos falar daqui a pouco, dos cambistas, né, e outros guardadores de dinheiro, né? Por exemplo, os ourives em Londres, né, emprestar o dinheiro dos outros, né? para ganhar um pouco, né? Nesse papel, ou seja, como promessa de pagamento, representava, nós já falamos anteriormente, né, inicialmente apenas a fatura a prazo, uma nota de venda a prazo, que era enviada ao comprador para cobrança, mas que devidamente endossada podia ser repassada para terceira
ou descontada junto a um procurador, induzidor, escritório de dinheiro ou comerciante, ou seja, a um predecessor do corretor, bill broker, né? Ou um estabelecimento bancário depois que eles surgiram. Quer dizer, o que é desconto de, de uma nota de venda a prazo, né? Que a gente usa o nome de duplicata, né? Por que era duplicata? Porque antigamente, né, quando ou você descontava o título no banco, chegava, apresentava as suas letras de câmbio, né, as suas promessas de recebimento, né? Quem estava fazendo a promessa era de pagamento do seu credor, a pessoa tinha comprado o produto, né, de você. Então você pegava essas ordens, essas promessas de pagamento, ia num banco, estabelecimento bancário, ou num corretor, né? Nós vamos falar um pouco de corretor daqui a pouco. Então você ia num estabelecimento bancário, vamos dizer, você ia junto de um cambista que você sabia que o cambista estava emprestando dinheiro. Ele estava virando banqueiro. Aí você ia, dinheiro dos outros, né? Aí você ia lá, né? Falava, olha, eu vendi tanto, eu vendi 1.000 libras. E eu quero dinheiro, eu vendi 1.000 libras a prazo, eu quero dinheiro agora. Aí o cambista falava assim, ok, eu te dou, né? Mas eu cobro um desconto, vamos dizer 3% ao ano, né? 3%, 5%, 2%, depende aí da taxa de juros no momento. Então, assim, tudo tá chamado taxa de desconto. Eu te dou 970 mil. 3% fica, né, o meu juros, ok? E você me paga, né? Você me aí no prazo estabelecido no nosso negócio, né? Bem, então é isso. E aí, né, o cambista ou recebia, bom, posteriormente, né, quer dizer, o cambista ficava com um crédito, né, junto ao comerciante, né, que havia lhe entregue as letras de câmbio, as letras de venda, né? Mas pergunta, e como é que o vendedor cobrava? Porque o vendedor tinha que cobrar, né, o seu crédito junto ao comprador que se tinha transformado em devedor por ter comprado a prazo. Então, como é que ele cobra, né? Ele precisava da nota de venda, né? Então, aí surgiu a chamada duplicata. O que é a duplicata? É uma cópia. Antigamente era cópia à mão, vocês imaginam, né? Um estabelecimento comercial tinha que ter muita gente especializada em ficar copiando, né, com a letra bonitinha, para a pessoa ler as notas de venda, né? As notas de venda a prazo. Ora, com o tempo se criou, isso era a duplicata, que é uma cópia, né? Você duplicou a nota de venda, né? Então, isso é que é a duplicata, né? Se isso tivesse surgido quando existisse o Xerox, né? Eu não ia chamar de duplicata, ia chamar de cópia Xerox, né? O Xerox, né? Não era um Xerox, bom, mas era um Xerox tirado, né, num período em que não havia Xerox. É uma cópia à mão, tá certo? Bem, então, isso é o desconto de duplicatas, assim que surgiu o desconto de notas de venda a prazo, ok? Era a cópia dessas notas de venda, né? Bom, depois passou a ser emitida pelos bancos como promissória à vista, e aí surgiu a nota bancária. Bem, nós estamos falando do surgimento dos bancos, né? Os bancos surgiram de diversas maneiras, né? Uma das maneiras foram os cambistas, né? Como nós já falamos, começaram a emprestar o dinheiro dos outros. Na Inglaterra, né, em Londres, isso não foram os cambistas que criaram os primeiros bancos, né, ou que se transformaram em banqueiros, né? Foram os ourives, porque eles tinham o dinheiro de todo mundo. Aí começaram a emprestar esse dinheiro. Bom, mas você está emprestando dinheiro que não é seu? É assim que surgiu. Surgiu como uma atividade criminosa, certo? Atividade criminosa. Depois, as pessoas... mas é claro que o cambista, né,
que estava emprestando o dinheiro dos outros, né, ou ourives, você tinha que confiar na pessoa, né? Então a pessoa, ele ia fazer um cadastro da pessoa, né? Não é um cadastro moderno, né, mas ele queria saber quem era, se era uma pessoa que tinha crédito, se pagava suas dívidas. Então ele, né, ele sabia quem era, né? E por isso ele poderia cobrar, tá certo? Ele só ia emprestar e não emprestava tudo, né? Ele, se ele emprestasse tudo, chegava alguém para tirar o dinheiro dele, não tinha, né? Ele emprestava, vamos dizer, 50%, né? 60%, mantinha uma grande reserva, né? Então aí vai surgir o sistema de reservas dos bancos, né? Todos os bancos têm uma pequena reserva para fazer face aos pagamentos, né? Principalmente para a compensação bancária, os pagamentos de depósitos de cheques, né? Ou cheques cobrados do banco, né? De grandes somas. Bem, então, né, agora, posteriormente, né, os bancos começaram, quer dizer, quem são os bancos? São os cambistas, vamos dizer, né? Ele começa a emprestar dinheiro e receber dinheiro em depósito, daqui a pouco ele abandona a atividade de cambismo, de troca de câmbio, né, de comércio de câmbio, de moeda estrangeira, ele se transforma em um pequeno negócio que ele não dá muita importância, né? Ele se transforma num banqueiro, ele recebe depósitos e empresta dinheiro a juros, tá certo? Recebe dinheiro, ele passa inclusive a receber dinheiro pagando juros, né? Chama taxa de juros passiva. Ele empresta dinheiro, né? Ele recebe dinheiro dos depositantes, paga um juros, vamos dizer 1% ao ano, e cobra 3, 4% ao ano de quem ele empresta. Tá certo? É assim que surgiram o sistema, assim que surgiram os bancos, não é? Ora, e ele empresta como? Inicialmente ele vai emitir um certificado de depósito, tá certo? Para a pessoa que está recebendo dinheiro, né? Porque senão a pessoa às vezes pega uma soma muito grande emprestada, vai ter que levar um carrinho de mão para pegar o dinheiro, certo? Um carrinho de moeda de ouro e de prata, uma soma fabulosa. Isso não aconteceria, né? Mas de toda maneira, né? Ele corria o mesmo risco de ser assaltado. Em vez de levar o dinheiro, né? A não ser que fosse somas pequenas, ele levava um certificado de depósito, né? Mas e aí? Esse certificado de depósito era certificado de depósito, né? Era, na verdade, uma nota promissória à vista. Ou seja, eu vou no banco, o banco me empresta 100 libras. Ele pode me dar 10 certificados de depósito de 10 libras. Aí o que eu faço com esse certificado de depósito, né? Esse certificado de depósito, na verdade, ele é um certificado de depósito que não vai ter o meu nome mais escrito. Ele vai ter, quer dizer, inicialmente foi com nome, depois vieram sem nomes. Eram, circulavam, né? Você podia pagá-los, transferi-los, como nós falamos, por endosso, tá certo? Agora não. Agora o banco te entrega, né, um certificado de depósito, que é uma promessa dele que vai pagar a quem for lá, né, e levar essa nota promissória dele. Isso é que é a nota bancária, certo? É uma promessa, uma promissória à vista. E sem ser nominal. Quer dizer, há uma pessoa que tiver a nota, tá certo? Isso é que é a nota bancária. Assim que surgiu a nota bancária. É uma promessa uma promessa de pagamento à vista, ou seja, uma promissória à vista, né? Ao portador. Inicialmente não era. Inicialmente era a pessoa que tinha tomado dinheiro, né? Agora é ao portador. Então, se o sujeito perdeu, foi assaltado, azar dele. Problema dele, né? Perdeu dinheiro, né? Perdeu dinheiro por quê? Mas a nota ali não é um dinheiro, a nota ali é apenas uma promissória. Mas o sujeito pega essa promissória à vista, né, ao portador, chega no banco, pega o dinheiro, pronto. O sujeito perdeu o dinheiro, né? Então isso é que é a nota bancária, tá certo? O que já mostra o que eram os bancos antigamente, né? Ou seja, né,
A nota bancária não era papel moeda. Isso é uma confusão. O sujeito que não entende, que não estudou história econômica e direito, que não estudou teoria, né? A diferença entre crédito, nota bancária, né? Ainda hoje hoje não tem nota bancária, hoje tem nota do Banco Central, que é um banco de emissor, o único banco emissor, nós vamos falar sobre isso, né? E a diferença é que você não pode ir pegar uma nota no banco, uma nota de R$ 1.000, e ir no banco e pedir os R$ 1.000 em ouro. Não são mais, isso é o princípio da conversibilidade, não são mais conversíveis em ouro. Não são mais notas promissórias à vista, são papel moeda, é diferente, nós vamos falar sobre ele mais adiante, né? Por enquanto não existe papel moeda, não. Nós estamos falando no século, né? Século XIV, no século XV, no século XVI, no século XVII, no século XVIII, no século XIX, não existe papel moeda, né? Existem notas bancárias conversíveis em ouro e prata. Todo mundo sabe que nota bancária é uma promissória do banco, é um título de crédito, não é dinheiro, né? Não é dinheiro. O dinheiro está no banco, está guardado no banco, certo? O dinheiro é o ouro e a prata. Essa diferença é imprescindível de saber, né? Então, surgimento dos bancos, né? Como surgiram os bancos? De acordo com Conan, né? Escreveu um livro de 1896, né? Ele escreveu mais de um livro, né? Eu os li, adorei esses livros, que foi de onde eu aprendi, né, como surgiram os bancos, essa história que eu estou contando para vocês, em grande parte está em Conan e em outros autores, né? O renascimento dos bancos ocorreu através dos cambistas de dinheiro, nós já falamos disso, né? Que começaram a receber ouro e prata em depósito e logo se transformaram em prestadores de dinheiro, né? Em muitos casos, davam recibos pelo dinheiro que haviam recebido, é o certificado de depósito bancário, né? Em depósito, e esses recibos começaram a ser transferidos por endosso. Depois passaram a ser transferidos sem endosso. Surgiram as notas bancárias, certificado de depósito bancário, né? Ao portador, certo? Então era uma promessa de pagamento, na verdade era uma promissória, porque o banco se comprometia a pagar, né, ao portador a soma especificada na nota. Outra forma se deu através da emissão de letras de câmbio por casas comerciais. Isso é uma coisa muito interessante, né? É os chamados bancos mercantis. Não tem banco mercantil de Minas Gerais, agora banco mercantil do Brasil, etc. Banco mercantil surgiu assim, as notas, as grandes casas de comércio, né, os grandes atacadistas, né, os grandes comerciantes, né, tinham muito crédito. Eles compravam sempre, comerciante compra e vende a prazo, né, a quantidade de produto que ele vende, a não ser loja de varejo, né, uma padaria não te vende a prazo, né. Mas a padaria faz pão, nem todas, né, muitas compram pão. Pão chega, produzido em outra padaria, ela apenas vende. Então é um puro comércio, né? Então, quer dizer, a padaria não vai vender pão a prazo, tá certo? A lanchonete não vai vender o seu sanduíche a prazo, tá certo? Você paga, embora hoje se compre através de cartão de crédito, né? Aí o cartão de crédito paga no final do mês, né, a fatura, né, do estabelecimento comercial, né, e desconta. Então, uma taxa de desconto pesadíssima sobre o comerciante, né? E cobra de você também, ele ganha dos dois lados, né? O banqueiro é assim, quer tirar vantagem em tudo. Então, ora, essas grandes casas notaram o seguinte, né? Eles não pagavam, né? Compravam a crédito. Então, eles aceitavam, né, notas de venda a prazo dos seus fornecedores, né? Isso é o aceite da nota. Aceite é a pessoa, é o comprador. Por exemplo, quando eu compro alguma coisa a prazo, né, o que acontece comigo? Por exemplo, quando eu compro um automóvel a prazo, né,
não através do sistema de leasing, mas através de venda mesmo, de crédito do banco, né? O banco tem uma financeira, né, que emite letras de câmbio, certo? E com essas letras de câmbio, né, elas captam dinheiro para financiar o crédito ao consumidor, ou seja, a sua compra de veículo, né? Então, quando você compra o veículo, né, você, na verdade, aceita uma letra de câmbio que vai ser emitida pela... Ou seja, o que eu aceito? É a concordância do devedor, né? Que se emite uma letra de câmbio de igual valor ao carro que ele comprou, ou o valor não da prestação, mas da dívida que ele assumiu ao comprar o carro. Isso é a letra de câmbio, né? É a mesma coisa. Quando eu compro qualquer coisa a prazo, né? Ao receber o produto, né, eu estou implicitamente, né, isso é um princípio do direito comercial, né, eu já aceitei as condições, eu já reconheço a minha dívida junto com o vendedor, e eu estou me comprometendo a pagar essa dívida. Então eu estou aceitando a nota de venda que ele está emitindo a prazo, certo? Quem emite é ele, então ele é o emissor, é o comerciante, e quem aceita sou eu, né? Que ao retirar o produto eu aceitei a nota de venda a prazo que ele está emitindo, né? Ainda que ele vai me entregar uma nota que chama a nota fiscal, né? Ali está especificado que então essa nota de fiscal, né, de venda a prazo, é na verdade um documento de crédito, né? Ele não apenas registra a venda, mas me registra como devedor que devo honrar o pagamento, né, do que fiquei devendo ao vendedor, né? Então, ora, o que aconteceram com esses estabelecimentos comerciais? As grandes lojas comerciais aceitavam, né, as notas de venda a prazo de seus fornecedores. E eles observaram, como eles tinham muito crédito na prazo, eles observaram que os fornecedores, né, o fornecedor está vendendo a prazo. Ele também não tem dinheiro. Ele tem que comprar a prazo. Então o que ele fazia? Ele pegava a nota de venda que ele havia vendido para mim, que são um grande estabelecimento comercial, endossava e passava para um terceiro. Para outro comerciante que pegava essa nota, endossava e passava para um quarto, um terceiro do terceiro, né? Eu estou chamando de quarto, não é, né? E aí essas notas então circulavam. Ora, o que os bancos notaram? Ora, eu posso emitir nota de eu posso, em vez de apenas aceitar notas de venda, né, título de crédito, eu posso emitir. E eles vão circular, porque eu tenho crédito, né? Então, mas o que eu vou fazer? Para que eu vou emitir? Porque eu vou emprestar dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro. Bom, então eu vou fazer, mas não importa, né? Eu tenho pouco dinheiro, né? Mas não importa, por quê? Porque eu vi que minhas notas que são emitidas, que eu aceito, né? Agora eu vou emitir, circulam por muito tempo. De vez em quando vem alguém aqui, ou quando do vencimento vem aqui e pegam dinheiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou emitir notas, tá certo? Bancárias, ou seja, promessas de venda, de pagamento, né? À vista, sem vencimento, ao portador. E com isso eu empresto dinheiro, né? Mas eu não tenho muito dinheiro para emprestar, né? Daqui a pouco o pessoal vem aqui pegar o dinheiro e acaba o dinheiro, né? Não, então eu começo a aceitar também depósitos. Aí surgiram as letras de câmbio. Letra de câmbio não, desculpe, né? Os bancos mercantis. Bom, outra forma de surgimento dos bancos, né? Os bancos também foram criados como associações de capitalistas com propósito exclusivo de emprestar ao governo. O Banco da Inglaterra não foi, né? Mas o Banco da Inglaterra surgiu para financiar o Tesouro Inglês, mas, né, podendo operar como um banco comercial. O que é o banco comercial? É o banco que realiza o desconto de títulos comerciais. O que são títulos comerciais? Né? São títulos de venda a prazo, né,
dos comerciantes industriais, das pessoas, dos homens de negócio, ou das casas de negócio, né? Então, o Banco de Roma e o Banco de Milão, de fins do século XVIII, XVII, né? Surgiram dessa maneira, né? Banco que emprestava ao governo é o setor privado, é o Banco de Nápoles, o Banco da Inglaterra, nós já falamos, Banco de Veneza, Banco Real da Escócia e Banco da França. Todos surgiram, né, para emprestar dinheiro como emprestar dinheiro? E onde é que eles pegavam o dinheiro? De seus depositantes ou de seus acionistas, no caso da Inglaterra, né? O Banco da Inglaterra surgiu assim, né? Um grupo de acionistas, né? E foi um SA, porque precisava o governo precisava de muito dinheiro, né? E não tinha crédito na praça. Por quê? Porque o governo inglês, né, ele precisou de dinheiro, sabia que os ourives tinham dinheiro, foi lá, assaltou a Torre de Londres. Aí deu cano? Deu. Não deu cano. Por quê? Porque deixou lá. O dinheiro que ele levou, ele deixou um título dizendo que ele ia pagar. Certo? Um dia, não sabe quando, mas ia pagar aquele dinheiro, né? Mas não deixa de ser quer dizer, isso foi um empréstimo compulsório, né? Então, aí, bom, você faz isso uma vez, nunca mais você faz. Por quê? Né? Porque ninguém vai deixar dinheiro assim concentrado no lugar, né? E ninguém vai te emprestar meu dinheiro. Aí você deu cano, né? Eu dei o cano, mas vou pagar. Mas Deus sabe quando, né? Se você deu cano uma vez, meu filho, pode dar o cano a vida inteira, né? Então ninguém quer te emprestar. Aí o governo dinheiro precisava, o governo da Inglaterra precisava de dinheiro para financiar suas guerras, sei lá o que, né? E aí um grupo de gente, muito dinheiro na Inglaterra, se reuniu e falou assim, não, tudo bem, nós vamos emprestar dinheiro para o banco, para o governo, certo? O nosso dinheiro. Mas o parlamento tem que nos dar uma carta, né? Uma carta patente, chamada carta patente, para autorizar a abrir um banco. O que significa banco? Para falar nisso. Banco significa uma palavra que vem do alemão que significa fundo. Significa fundo no sentido de dinheiro, né? Fundo, montante de dinheiro. Então, quando eu dei aula disso, eu brincava, né? Que banco é porque os cambistas ficavam sentados em bancos, mas isso é uma brincadeira. Nas praças, né, comerciais, nos mercados da Idade Média, né? Final da Idade Média. Então, não é isso. Banco significa fundo, embora tenha uma certa controvérsia sobre a origem dessa palavra que não nos interessa aqui. Então, o que acontece, né? O banco, então, eles tiveram que montar uma SA, né? Porque era muito dinheiro que eles precisavam. Então, tinha que ser só o número de pessoas que criou o Banco da Inglaterra não podia ser suficiente. Então, desculpe. Então, o que importa é o seguinte, né? Eles criaram um banco para captar dinheiro, inclusive, tá certo? Para receber depósitos, né? E emprestar para o governo, né? Então, criaram o banco porque o dinheiro deles não seria suficiente somente para emprestar para o rei da Inglaterra, né? Mas o que acontece? O que aconteceu, né? Obrigaram o governo inglês a ter o Banco da Inglaterra como caixa, inclusive caixa de recebimento dos impostos. Os impostos aduaneiros, né, de importação eram os mais importantes, importação e exportação. Então o que acontecia, né? Você exportava um produto, você tinha que pagar no Banco da Inglaterra, você ia receber no Banco da Inglaterra, mas se você importasse também, você pagava a importação no Banco da Inglaterra. Então o Banco da Inglaterra pegava, né, o imposto de exportação e importação, ficava com o Banco da Inglaterra. O Banco da Inglaterra tirava desse montante o que era devido, que o Estado, o setor público, né, o governo inglês devia para ela, e o resto ela passava para o dinheiro, para o tesouro, para o Exchequer, né, que é o tesouro da Inglaterra. Então,
Ou seja, quer dizer, eles obtiveram, né, uma forma, uma garantia, né, de que iam receber, né, o dinheiro prestado para a Inglaterra. A garantia foi isso, né? Quer dizer, o caixa do tesouro passou por ele. Pronto, aí ele tirava a parte dele e entregava o resto para o governo, né? Então eles ficaram com o que a gente chama hoje de recebíveis, né? Foram criados bancos também para cobrar impostos. Fermeiro General, criado em 1680, Caixa de Impostos, francês, né? São franceses. Em 1674, o Banco de Milão e o Banco de São Jorge em Gênova. Bem, e Adam Smith menciona os bancos de depósitos, Banco della Piazza e Banco de Giro, Banco de Veneza, né? Esses bancos, na verdade, eram bancos que só recebiam depósitos. Você pagava, ou seja, caixas, eram caixas fortes das pessoas, ok? Eles não faziam nada outra coisa do que isso, né? Emitiam certificados de depósitos que circulavam como moeda, né? Porque o dinheiro estava lá, você sabia que o dinheiro estava lá. Então, você, né, recebia a nota, você depositava 100 libras no Banco de Veneza, o Banco de Veneza te dava, digamos, certificado de 100 libras, ou 10 certificados de 10 libras, o que fosse, né? E essas notas bancárias, né, circulavam. Tá certo? Agora, o dinheiro está guardado. Se você quisesse o dinheiro, você tinha que ir no banco e tirar o dinheiro. Tá certo? Mas eles não emprestavam, né? Não emprestavam e cobravam por essa atividade de guardar o seu dinheiro, né? Na Inglaterra, vários bancos surgiram a partir dos ouríveis, nós já falamos sobre isso, né? Bem, continuando esse assunto, em fins do século XVIII já existiam mais ou menos 25 bancos na Europa. 17, fins do século XVII, né? 1700, início do século XVIII, né? Todos os que operavam com desconto de letras de câmbio emitiam notas bancárias, quer contra depósitos, são certificados de depósito bancário, quer através de operações de empréstimo, né? Eram denominados bancos de emissão. Aí o nome é um banco de emissão, né? Suas notas circulavam lado a lado com moedas metálicas de ouro e prata, notas do tesouro, exchequer, né? Ou seja, o tesouro podia emitir papel moeda. Ah, mas e aí? Não, ele emitia, na verdade, notas do tesouro, que eram notas que pagavam juros, né? Títulos do tesouro, títulos públicos, que circulavam como moeda também, né? E que tinham um vencimento, né? Se o pessoal achava que o tesouro não ia pagar, desconfiavam do tesouro, o que acontecia? Essas moedas, as notas do tesouro se desvalorizavam em relação às notas bancárias e o papel moeda. O papel moeda não, e o ouro, né? Moedas de troco. O que são moedas de troco? São moedas de bronze, de latão, etc., de outros, de cobre, né? Que não circulavam pelo seu valor metálico, era muito pequeno, mas eram chamadas moedas de troco, né? Porque você precisa ter troco, você não precisa só. Se você tiver só moeda de ouro e prata, você só realiza grandes operações. E no dia a dia comprar um alface, você precisava de uma nota, de uma moeda pequenininha, né? Então, de valor pequeno. Então, eram essas moedas de cobre e outros né, e outros metais. As letras de câmbio, inclusive notas de compra a prazo ainda não vencidas, né, circulavam, nós já falamos. Em relação à Inglaterra, Fever Year, né, informa que a primeira notícia referente ao uso de certificados de depósito dos ourives para fazer pagamentos remonta a 1668, né, que pouco depois disso, começou-se geralmente a se falar dos recibos de depósito de ourives como notas de caixa ou letras. Para efeitos legais, a nota bancária tornou-se ao portador em 1758. Bem,
O padrão monetário da quase totalidade dos países, a começar pelo Reino Unido, estava baseado na prata. Nós já falamos sobre isso, que era comum a cunhagem de moedas de ouro, como sovereigns e as guineas, né, em razão desse metal valer muito mais do que a prata. Essas moedas de ouro eram utilizadas no pagamento de grandes somas. Com o estabelecimento em 1717 de um preço muito alto pelo guinéu, nós já falamos sobre isso, que foi quem estabeleceu foi o Newton, Isaac Newton, né? Que virou o, não sei como é que chama, era o título na época, né? O curador, sei lá, da Casa da Moeda, né? Então, ele estabeleceu um preço muito alto para o guinéu de ouro. Na verdade, não estabeleceu um preço muito alto, mas o preço da prata foi caindo em relação ao preço do ouro, mas o preço na cada moeda era o mesmo, né? Então, com isso fez com que isso aumentou o fluxo de moedas de prata inglesa para o exterior, e aí ela desapareceu. Nós já falamos sobre isso. A cunhagem de moedas de prata foi abandonada em 1798. E a livre cunhagem do ouro foi estabelecida em 1806. Ok? Então, por exemplo, a gente pode tomar essa data como o início do padrão ouro. Só que na Inglaterra, né, entre 1797, nós também já falamos sobre isso, até 1821, né, a moeda viveu em um regime de moeda fiduciária, ou seja, de papel moeda, né, baseada exatamente apenas na crença, né, na confiança que se tinha no Banco da Inglaterra. Mas isso foi um período de inflação também, né, por causa das guerras napoleônicas. Na verdade, o governo emitiu muito dinheiro, né, o Banco da Inglaterra, na verdade, para financiar as guerras napoleônicas, né, e isso e outras coisas, o problema do câmbio, nós não vamos discutir isso agora, né, tem uma literatura grande sobre isso, né, em inglês. Eu vou um dia escrever um artigo sobre isso, né, se Deus quiser. Foi um período de inflação, foi um período de moeda fiduciária, né? Então, a gente é melhor pegar a data de 1821 como início do padrão ouro, né? Bem, em 1821 haviam na Inglaterra e em Gales cerca de 940 bancos, um número bem mais expressivo, muito maior do que aqueles 25 que nós falamos. Mas em razão do monopólio de forma corporativa da emissão de notas bancárias num círculo de raio de 65 milhas, né, 100 quilômetros mais ou menos, né, centrado em Londres por parte do Banco da Inglaterra, não havia outras instituições bancárias de porte nesse país. Quer dizer, o Banco da Inglaterra, como era o único banco SA, né, única sociedade anônima, né, e tinha um monopólio, né, em Londres, né? Então ele virou um grande banco, os outros ficaram pequenininhos. Nas províncias, os pequenos bancos rurais, em Londres chamados bancos privados, operavam principalmente, mas não exclusivamente, com desconto de letras de câmbio, né? Desconto de duplicados, né? Que era também o negócio dos bill brokers, que são broker, como é que chama? É a pessoa que opera, né, com títulos, né, negociante de títulos, tá certo? Então, o que eles faziam? Eles emprestavam, né? Na verdade eles comerciavam, eles pegavam letras de câmbio num lugar, né, pagavam por essa letra de câmbio e vendiam no outro lugar para as pessoas que tinham dinheiro, né? Ou no mesmo lugar, né? O que importa é isso, né? Então, bom, e mais tarde as casas de desconto, bill broker, bill dealer negociante, né? Então, que redescontavam esses títulos nos bancos, inclusive no Banco da Inglaterra. Pegavam esses títulos, reuniam, davam dinheiro das pessoas, né, emprestava esse dinheiro, mas ia no Banco da Inglaterra e pegava e redescontava esses títulos, né? Chegavam lá, olha, eu tenho tais títulos, se o Banco da Inglaterra, tudo bem, toma o dinheiro, né?
o ganho deles era a diferença, né, entre a taxa de juros que o Banco da Inglaterra cobrava deles e a taxa de juros que eles emprestavam. Né. Os bancos rurais e privados também mantinham reservas exíguas, grande parte das quais em notas de depósito do Banco da Inglaterra. Tá certo? Então, o que está acontecendo? O Banco da Inglaterra está se tornando uma espécie de banco dos bancos, um banco central. Né? Teve então início vigoroso processo especulativo. Né? Mas esse processo especulativo, essa parte, né, nós vamos falar, né, nas próximas, nos próximos vídeos. Ok? Porque esse vídeo já está muito prolongado, então nós vamos ficar por aqui hoje, agradecendo a paciência de todos e vamos continuar, né, com o terceiro capítulo da nossa novela sobre o padrão ouro no próximo vídeo. Então, nós encerramos por aqui.